Olá, meu nome é Felipe e hoje a gente vai falar sobre as novidades do Chrome 105. Essa versão saiu no final de agosto de 2022. Então, primeiramente, alguma dessas novidades a gente já tinha discutido no Google I/O Extended Brasil. Então, foi uma live aí em torno de 2 horas, onde eu estava junto com o Will Mendes, a Loiane e o Fernando Foster, e a gente falou aí sobre as novidades do Google I/O referente a desenvolvimento web. E se você quiser conferir essa live, eu vou deixar o link na descrição. Então nessa versão 105 eu vou mostrar alguns exemplos também ao final desse vídeo, mas o que a gente tem? Suporte a Container Queries, a gente tem o suporte ao Seletor Res, a nova API Sanitizer e o WebSQL foi descontinuado por questões de segurança. Então primeiramente o Sanitizer API. Como é que esse item funciona? Basicamente, essa API foi criada para ajudar a aumentar a segurança das aplicações web. Muitas vezes, o conteúdo que é renderizado em nossas aplicações, ela simplesmente pode vir de um banco de dados ou da entrada de um usuário. E se esse conteúdo tiver algum script malicioso e a gente não fizer o tratamento, os nossos usuários podem ser afetados por esse script malicioso. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples. Vamos considerar que a gente tem um conteúdo que é uma entrada do usuário. Então, nesse caso aqui, vamos dizer que o usuário incluiu uma imagem e essa imagem, se ela não for carregada, ela vai disparar um alerta. Então, nesse caso do alerta, eu poderia considerar que poderia ser um ataque cross-scripting aí. Mas nesse caso aqui, a gente, ao invés de inserir esse conteúdo diretamente, a gente vai utilizar o set.html, vai passar esse conteúdo e vai passar o sanitizer. O que vai acontecer? A gente tem a inclusão da imagem sem este script sendo injetado na nossa tela. E o suporte desses itens? Atualmente, o suporte para o Sanitizer API a gente tem no Edge e no Chrome. Ainda não foi implementado nem no Safari, nem no Firefox. Próximo item é o Container Query. A gente vai abordar depois mais exemplos sobre a Container Query, mas basicamente como é que esse item funciona. Então a gente já conhece a Media Query. Então a gente tem o @media e a gente faz uma condicional e essa condicional vai funcionar de acordo com o tamanho da tela, por exemplo. Então a gente pode especificar que o tamanho da nossa mídia, da nossa saída, tem um tamanho específico, então geralmente a gente usa essa técnica para fazer design responsivo. Quando a tela do usuário for uma tela grande, uma tela média ou pequena, então nesse caso um desktop, um laptop ou um celular, a gente vai aplicar regras. Mas a Container Query ela vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Não vai ser baseado no tamanho da tela, e sim no tamanho do container. Então, esse container, quando ele tiver um tamanho específico, ele vai se comportar de uma forma específica. Então, essa condicional aí vai ajudar muito, por exemplo, bibliotecas de componentes. Você vai importar essa biblioteca, e essa biblioteca de componentes, ela vai se adaptar a diversas situações. Então isso pode tanto acontecer com React, isso também pode acontecer em CMS, por exemplo, ou WordPress. Hoje a gente tem a possibilidade de importar blocos, que são componentes, e esses componentes eles já podem ter dentro da sua estrutura todas as regras, como ele vai se comportar em diferentes situações, em diferentes tamanhos, como é que esse componente vai se comportar. Então, como é que a gente vai utilizar esse recurso? Então, o que a gente precisa sinalizar é que, por exemplo, aqui eu tenho esse card container e eu tenho que especificar que esse container type vai ser inline size. Uma vez que eu faço essa aplicação, eu consigo aplicar a regra do Container Query. Então, o que vai acontecer é, quando o nosso card tem uma largura maior de 400 pixels, ele vai ser dividido em 2 colunas. Quando ele tiver uma largura menor que 400 pixels, aí sim a gente vai incluir somente uma coluna neste componente. E o suporte para o Container Query. Atualmente a gente tem um suporte no Edge, Chrome, Safari. Então o Safari já está implementando esse recurso. Ainda a gente não tem esse recurso disponível no Firefox. O terceiro item, que são os 2 itens mais importantes que eu mencionei lá no começo, Container Query, e o segundo é o Res. A gente pode combinar esses 2 itens também, mas
eu vou mostrar aí alguns exemplos simplesmente com o res. Então, basicamente, o que é que o res faz? O res ele vai olhar para um elemento e ele vai verificar se aquele elemento tem um filho específico ou se tem um filho com uma propriedade específica. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é dando uma amostragem condicional apenas com CSS, né? Sem JavaScript nenhum. A gente pode verificar se, por exemplo, aquele card tem uma imagem, se aquele card tem um texto específico, se aquele formulário o usuário selecionou um valor específico simplesmente com esse seletor res. Então, aqui a gente tem um exemplo do res, por exemplo. Aqui a gente tem um P e a gente está verificando se o P tem uma propriedade spam. Então, dentro desse P, quando ele tiver um spam, a gente vai adicionar um estilo específico. Mesmo esquema, se eu tiver um elemento figure, se ele tiver um figure caption, então se a gente tiver uma imagem que essa imagem tem uma legenda, eu posso dar uma amostragem diferente para essa imagem. E isso vai ficar mais claro quando a gente for nos exemplos que eu vou mostrar a seguir. E o suporte desses itens. O res atualmente ele funciona tanto no Edge, quanto no Chrome e no Safari. O Firefox ainda não implementou esse recurso, mas aí a gente já tem, né, 3 dos 4 principais browsers implementando esse recurso. E o WebSQL descontinuado? A questão do WebSQL, a gente não está falando do IndexedDB. O WebSQL foi um API que surgiu junto com o IndexedDB, mas por algumas questões, né, o WebSQL passou a ser, né, desencorajado. E agora, dessa versão do 105 do Chrome, ele vai ser descontinuado o suporte. E agora eu vou pular no meu browser e eu vou mostrar esses novos recursos funcionando. Então, o primeiro item aqui que a gente tem, na Sanitizer API, como é que ela vai funcionar? Então, eu tenho esse HTML e dentro desse HTML eu tenho um container. E, por alguma razão, né, aqui vai ser simplesmente uma entrada simplesmente manual pelo script, né? Então, eu estou olhando para aquele elemento container, armazenando o elemento, criando um novo sanitizer para fazer a limpeza quando precisar do conteúdo e criei o meu texto. Se eu utilizar o set HTML e passar o sanitizer para fazer a verificação desse conteúdo, a gente não tem o disparo do alerta. Mas se eu, por exemplo, utilizar o inner HTML, então vou só remover aqui. Notem que já começa a piscar, mas porque o editor ele começa a verificar que tem esse conteúdo, mas eu vou copiar esse link, colar aqui e a gente vai ver que eu tenho um disparo de um alert. Então, nesse caso aqui, né, com a injeção de uma imagem, né, que poderia ser inofensiva, alguém foi lá e colocou um script que é executado. Então, aqui a gente tem um script sendo executado para o usuário. Então, se eu quiser evitar esse tipo de comportamento, né, passar um conteúdo, né, com uma limpeza de segurança, eu simplesmente, né, passo o set HTML e utilizo o sanitizer. Só confirmar aqui, se a gente rodar a página novamente, a gente não tem o disparo do alert. Então essa é a Sanitizer API, tem mais configurações, você pode dizer o que você quer verificar, o que você quer retirar do seu conteúdo, certo? Segundo item que a gente tem, a questão do Container Queries, como é que vai funcionar esse item? Esse item vai funcionar da seguinte forma. Vamos aqui no meu HTML, só para a gente entender, eu vou copiar esse link. Vamos dizer que eu tenho esse conteúdo aqui, né? Tenho o conteúdo principal e tenho a sidebar. Este card aqui branco e esse card branco aqui, eles são o mesmo componente. O que vai acontecer é que ele vai ter uma distribuição diferente. Quando ele tiver mais espaço, ele vai se comportar de uma forma. Quando ele tiver menos espaço, ele vai se comportar de outra forma. Quando a gente consegue ver aqui, né, a data está do lado esquerdo, o texto do lado direito. O design não é o melhor de todos, mas é só para a gente entender. Eu também coloquei uma linha aqui para marcar o container, né, para marcar a área que esse card está contido, beleza? E aqui a gente tem o mesmo card, quando ele tem um espaçamento menor, o que vai acontecer, o texto, né, o título vai ficar menor, o texto desse conteúdo vai ficar menor, e isso acontece da seguinte forma. Então, se a gente voltar aqui no meu conteúdo, dentro do HTML, só para a gente comparar aqui, eu tenho um card,
certo? E eu tenho um card dentro da sidebar e eu tenho outro card dentro do meu conteúdo. E eles têm uma estrutura idêntica. O que vai mudar é o conteúdo, né? Imagem, texto, isso vai mudar. Mas a estrutura de HTML e Class permanece a mesma. Então agora aqui olhando para o nosso CSS, né? Então aumentei a fonte um pouco. Então o que eu estou definindo? Container Type Inline Size. Então nesse caso que eu estou habilitando para o meu elemento, né, ficar passível a Container Query. Então a gente definiu o Container Type. E eu posso também definir um container name. Esse container name eu não mostrei nos slides, mas eu posso nomear um tipo de container. Então, nesse caso, quando ele tiver o class card, o nome dele vai ser card. E dentro da minha container query, né, a gente não está usando media, e sim container, eu passo o nome do meu container e passo qual a condicional que vai ser aplicada para eu implementar essas regras. Então, o que vai acontecer quando o meu card for menor que 300 pixels, a gente vai alterar a data, né? Então, eu vou modificar o espaçamento, modificar o alinhamento, né? Jogar o texto à esquerda. O meu conteúdo, né? Que dividia em duas colunas aqui, né? Dividia em duas colunas. Agora, né? Eu estou apenas definindo uma coluna. Então, antes eu tinha aqui, né, um frame. Isso com display grid, a gente está basicamente dizendo, ó, divida em duas colunas idênticas esses itens. E aqui, nesse caso, a gente só tem uma coluna. Defino o tamanho do meu título. Então, a gente pode ver que aqui 50 pixels, aqui vai ser 30 pixels. E depois eu altero o meu card intro, que seria, né, a descrição desse card. Então aqui a gente tem um background colorido, aqui a gente tem um background transparente. Isso utilizando container queries. Isso é só um exemplo simples. Isso pode ser aí aplicado em diversas situações. Isso, né, eu vou ver muita aplicação disso, por exemplo, em CMS, né, que você tem um conteúdo que varia bastante na sua estrutura. E agora o último item, né, que eu gostaria de mostrar é a questão do seletor has. Então, voltando para aquela estrutura de card, eu mudei um pouco a estrutura do CSS, mas a estrutura do HTML é a mesma, né? Card, título, imagem e conteúdo. O que eu fiz aqui, eu estou distribuindo o conteúdo agora em 3 colunas e esses cards vão se comportar, não tem container query mais, mas o que vai acontecer aqui, né? Esses 3 primeiros itens, eles estão seguindo uma estrutura tradicional. Esses 3 itens aqui está utilizando o mesmo card. Qual a diferença que está acontecendo aqui? A diferença que está acontecendo nesse item particular é que, por exemplo, esse item aqui vai ter um class específico para o meu conteúdo. Então, deixa eu só achar a tapioca aqui, a segunda tapioca. Então, aqui tem a tapioca. Então essa tapioca aqui, o que acontece, né? Dentro do card content, a gente tem um class destaque, né? Então, essa é a diferença desse card aqui para os demais. O segundo item aqui, o que acontece? A gente não tem uma imagem. Então, quando não tem uma imagem, a gente consegue agora fazer um tratamento. E o terceiro item, o que ele não tem é uma descrição. Também, quando o meu card não tiver uma descrição, com o has, a gente consegue fazer esse tratamento. Então, se a gente der um pulo no CSS, como é que vai funcionar? Então, a primeira aplicação simples, né? Simplesmente eu verifico se esse card tem um filho com classe destaque, a gente vai adicionar uma borda, ok? Então, somente este item aqui, que tem um filho com classe destaque, vai receber essa borda. Então, o segundo seletor qual vai ser, né? Ele se aplica na realidade em todos os outros. Quando eu tenho um card que não tem uma imagem, ele vai receber este estilo aqui. Então, o título padrão é esse, quando não tem imagem, né? Então, nesse caso, eu só estou adicionando, né, um título menor sem um background quando aquele card tem uma imagem. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, CMS, né? Que você está lá com a listagem de posts e você quer dar um tratamento especial para aquele post que não tem uma imagem destacada. Então, com essa solução aqui, somente com o CSS, a gente consegue fazer essa implementação. Outra regrinha que eu coloquei aqui,
esse seletor aqui tem centenas de casos, mas nesse caso aqui, por exemplo, eu estou combinando o seletor not e o has. Então eu estou combinando dois seletores aqui. Então basicamente eu estou dizendo, quando o meu card não tiver uma introdução, ele vai ter um background linear. Então nesse caso aqui é o que está acontecendo com esse card. Ele não tem uma introdução, então no caso se ele não tiver uma introdução, define este background para esse card e adiciona um alinhamento ao centro. Então, por exemplo, se eu removesse a imagem do bolo de rolo, né? Eu vou dizer que esse card também não tem a imagem do bolo de rolo. Então, o que vai acontecer nesse caso, né? Então, eu estou atingindo aí duas condicionais. A primeira, né, que não tem uma introdução, e a segunda é que não tem uma imagem em destaque. Nesse caso, então, a gente vai ter o título com o background e a gente vai ter o card aí com o gradiente. Então, como a gente consegue ver aí, né, parece algo simples, mas é algo bem poderoso que a gente vai utilizar bastante se você é desenvolvedor front-end e cuida dessa parte de criação de interface. Então, essas são as novidades para a versão 105. Né? Nos próximos vídeos, com certeza, a gente vai utilizar esse recurso, né? E eu vou entrar em mais detalhes, né? Porque eu vou estar palestrando em Pontevedra no final de setembro e um dos assuntos da minha palestra vai ser Container Queries e esse item has. Então, nesse caso, eu vou fazer o inverso, né? Antes da palestra, eu já vou começar a soltar conteúdo. Então, se você ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, deixe nos comentários o que você achou dessas novidades e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!